Olá, está no ar o Conexão Brasília. Eu sou Anderson Conrado e o Conexão Brasília é o programa que trata de assuntos de interesse do Congresso Nacional e do campo. Eu converso hoje com o deputado José Mário Schroeder. Nós vamos falar sobre o PL 4.334 de 2020, que trata dos emolumentos cartorários. É um nome complicado e o deputado vai explicar direitinho para a gente aqui agora. Deputado, seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Cumprimento a todos os telespectadores. Explica para a gente do que se trata esse projeto de lei, deputado. Esse projeto de lei visa nós disciplinarmos a questão da cobrança das taxas cartoriais no Brasil. A disparidade é muito grande. Por exemplo, em algum estado você paga aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por registrar uma determinada cédula rural, você paga R$ 85. Em outro estado você paga R$ 2.000, no outro estado o mesmo valor, o mesmo documento você paga R$ 5.000 e em outros estados chega a R$ 7.000. Então é uma aberração muito grande, é uma dissonância muito grande em relação a isso. E é claro que isso encarece o custo ao produtor rural, né? Nós chamamos isso de sócio oculto, né? Para o telespectador ter uma ideia, muitas vezes um produtor rural ele pega aí um recurso no banco a 4,5%, quando você vai somar todos os penduricalhos, projetos, IOF, aquela contrapartida que eu chamo de venda casada que fica no banco, mais todos esses custos, ele chega a 16,5%. 4,5% que é o que a sociedade acha que o produtor paga, né? E 16,5% é a taxa real que ele paga. Então nós precisamos combater. E é claro que as custas cartoriais no Brasil oneram de sobremaneira esse custo e é isso que nós visamos combater através desse projeto de lei. E como o senhor disse, essa diferença nos custos cartorários, isso aí atrapalha muito a vida do produtor, né? Sem dúvida nenhuma, né? Por isso que o projeto ele prevê uma taxa máxima de R$ 250 em todo o Brasil. Ele prevê também aí que não seja cobrado sobre percentual sobre o valor ali registrado, né? E sim uma taxa fixa. Ele prevê um tempo no máximo de 10 dias para que o cartório possa devolver essa cédula registrada, além de criar o operador de central de registros de títulos. Então ele simplifica muito a vida do produtor rural e é claro que ninguém aqui quer condenar, ninguém quer tirar, é claro, aquilo que o cartório faz, que é muito importante. Agora, nós temos que estabelecer regras. Por quê? Hoje são os tribunais de justiça de cada estado que estabelece. E ali ele estabelece que dentro dessa taxa cartorária, vai um X para a Secretaria de Justiça, vai um X para o sistema penitenciário, um Y para outros órgãos. Então ali é uma verdadeira farra que faz com essas taxas que hoje são cobradas em muitos estados brasileiros abusivas. E por isso a nossa decisão de apresentar esse projeto e é claro, se Deus quiser, num curto espaço de tempo, nós vemos ele aprovado. Haja visto que ele vai passar pela Comissão de Finanças e Tributação, a CFT, e depois ele já vai, de forma finalística, terminativa, da CCJ na Câmara dos Deputados, para que ele possa também ir ao Senado Federal. E nós temos aí uma normatização em relação às taxas cartoriais no Brasil. Dentro desse projeto existe alguma proposta de criação de uma taxa fixa em relação a esses custos? Sim, taxa fixa. Nós estamos fixando dentro do projeto uma taxa máxima de R$ 250 por ano, por título registrado, por cédula registrada. Então isso normatiza. E também ele prevê a proibição de você cobrar percentual sobre o valor registrado. Por exemplo, você vai registrar R$ 100.000 vezes tantos por cento que dá tanto, né? Então ele prevê essa taxa fixa, é importante isso, e é claro também a proibição de você ter ali, cobrar sobre o percentual do item registrado, além de que cria o operador de registro de cédula eletrônica, o que facilita muito o processo de registro. Nós precisamos simplificar, nós precisamos tirar o excesso de burocracia que nós temos no Brasil, para que aqueles empreendedores, aquelas pessoas que trabalham, seja na agricultura, no comércio, na indústria, prestação de serviço, ele possa ter ali a sua atividade mais ágil e, claro, onerando de forma muito menor o custo a quem está trabalhando, a quem está produzindo, seja em qualquer setor da economia brasileira. Para encerrar, deputado, quais são as expectativas para o senhor para a votação desse projeto? Olha, nós está na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação. A gente vai pedir celeridade, é claro, para que esse processo possa ser ali apresentado e votado e aprovado e depois encaminhado à CCJ para que posteriormente ele vá ao Senado Federal e nós tenhamos aí uma lei normatizando a questão dos cartórios no Brasil.
Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Conexão Brasília. Eu que agradeço e deixo um abraço aí a todos os nossos telespectadores. Ótima tarde para o senhor. Conexão Brasília faz uma pausa rápida para o intervalo comercial. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Conexão Brasília. Eu converso agora com a deputada Carla Zambelli, ela que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Deputada, seja muito bem-vinda ao Conexão Brasília. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Queria que a senhora falasse para a gente sobre os temas importantes que estão sendo discutidos na comissão. Bom, a gente está discutindo tudo que é importante para a crise hídrica, por exemplo, resolver isso, resolver a crise energética que a gente possa vir a ter, nós não estamos tendo ainda, mas foi aprovado, por exemplo, um projeto super importante a respeito do investimento em energia limpa, eólica, a fotovoltaica, para a utilização do Fundo Nacional de Meio Ambiente nesse sentido. A gente também tem discutido bastante em várias audiências públicas o crédito de carbono, que é um projeto importantíssimo que está sendo discutido nos últimos meses no mundo todo, né, nos últimos anos até para que a gente possa fixar mais o Acordo de Paris. E a gente entrar na COP26 de forma bastante altiva e com isso já discutido internamente. Isso é importante, né? Antes de entrarmos na questão da COP26, queria que a senhora falasse um pouco mais sobre esse projeto do crédito de carbono. Como é que ele vai funcionar? O Brasil ele tem potencial para ser um grande exportador de crédito de carbono. Então, o que a gente tem falado, primeiro, é no mercado voluntário. É importante que a gente reforce o mercado voluntário, que já acontece, movimentou cerca de 1 bilhão no último ano. Mas também a gente falar sobre uma regulamentação nos próximos anos. Não é nossa intenção a princípio, e discutindo com todas as pessoas que a gente vem discutindo, o mercado obrigatório, ou seja, seria a polícia do carbono, né? Porque isso geraria quase que uma fagocitose dos grandes produtores que já estão organizados e com compliance para gerar crédito de carbono, em cima dos pequenos que não têm estrutura para fazer isso. Então a ideia é, quem quiser gerar crédito de carbono e fazer a comercialização dele, que essa regulamentação o ajude para que a gente possa exportar para o mundo todo o nosso crédito de carbono. Mas aqueles que não puderem ou não quiserem aderir, que não seja obrigatório. A senhora é a relatora desse projeto na comissão, não é isso? Isso, além de presidente da comissão, eu puxei essa relatoria porque vejo com bastante importância esse tema, um tema que vem sendo discutido desde o protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, e que deve ser discutido na COP agora, o artigo 6º, que vai regulamentar tudo isso. Então é importante que o Brasil chegue lá com isso já discutido, com amadurecido, e a gente possa vender essa imagem para o mundo todo, que é a verdade, que o Brasil tem uma crise, tem uma matriz energética extremamente limpa e que a nossa crise ela é muito distante dos países que geraram o carbono, né, o carbono nos últimos anos e se enriqueceram com ele, enquanto o Brasil estava preservando suas matas, como preserva, por exemplo, 84 da Amazônia. Apresentar esse tema já aprovado na COP26 é muito importante. Pelo menos nas CEMADs, mas a ideia é a gente avançar nas CEMADs e tentar avançar em outras comissões também, até porque existem outros projetos na Câmara e pelo menos nas CEMADs a gente quer que o tema saia de lá aprovado, já para apresentar na COP algo já avançado. Em relação aos outros temas, a comissão segue trabalhando nas votações. Assuntos importantíssimos, como por exemplo o bioinsumo, que foi aprovado na última reunião, agora deve seguir para a Comissão de Agricultura e vai ter uma audiência pública, inclusive em conjunto. O bioinsumo é extremamente importante porque a gente no Brasil ele pode ser autossuficiente. E com a crise do agrotóxico, né, a gente tem uma crise aí de exportação de agrotóxico da China para o Brasil ou para outros países. Então, para que o Brasil possa ser aí um pioneiro nesse assunto, a gente quer avançar com o assunto do bioinsumo. Ótimo, deputada, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Conexão Brasil. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e esperamos que a Comissão do Meio Ambiente seja, esse ano ainda, palco de grandes discussões que vá levar o Brasil e o mundo a uma segurança alimentar e a toda essa questão de avanço. Obrigada. A gente ainda tem mais algum tempinho aqui, vamos falar mais um pouco sobre a COP26. A senhora acredita que a participação, a presença do Brasil nessa conferência é importante? Importantíssima, porque o Brasil hoje ele é um grande mercado
que pode contribuir para todo o meio ambiente. Primeiro que nós temos a maior biodiversidade do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, nós temos a maior floresta do mundo, com 84% dela preservada. 2019 estava preservado 84%, 2020, 2021 continua 84%. A gente não diz que não tem desmatamento, existe sim. Mas, por exemplo, a gente precisa apresentar na COP que o Brasil hoje tem a maior equipe de combate a crimes ambientais do mundo. São mais de 700 homens agindo diretamente nisso, junto com o pessoal do IBAMA e do ICMBio e a Força Nacional, o Ministério da Justiça, junto com o Ministério do Meio Ambiente. Então, tudo isso o mundo precisa conhecer, porque o mundo fala mal do Brasil como se nós fôssemos os grandes vilões, quando, na verdade, nós somos o mocinho da história. E a gente precisa chegar lá de forma bastante altiva e mostrar esses dados. Eu acho que a COP26 tem muito o que aprender conosco, os outros países aprenderem conosco. Que a gente precisa se posicionar como os grandes precursores de todos esses temas ambientais no mundo. O trabalho dessas equipes é de fundamental importância. Fundamental importância, tanto a equipe da Força Nacional, para você ter uma ideia, em agosto foi reduzido mais de 30% o desmatamento em relação ao agosto do ano passado. Se nós pegarmos 3 meses, foram mais de 15%, ou seja, quando o ministro Joaquim, já na fase do ministro Ricardo Salles e aí mais o ministro Joaquim, colocaram a Força Nacional para atuar diretamente em crimes ambientais, isso teve uma redução drástica, porque o que faltava era gente. O IBAMA, o governo Bolsonaro recebeu o IBAMA com 2.400 homens. 2.400 homens que ainda fazem a parte administrativa, é muito pouco. Então, o governo Bolsonaro está contratando mais 700 a 800 homens para o IBAMA. O governo Bolsonaro está, de fato, fazendo o que os outros governos não fizeram. Nós recebemos tudo, um desmonte em relação ao meio ambiente. E agora a gente está conseguindo recuperar tudo isso. Agora sim, deputada, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Conexão Brasília. Eu que agradeço. Conexão Brasília de hoje fica por aqui. Ótima tarde para você e até semana que vem.